Esse aí tá piscando, eu espero do fundo da minha alma, do meu eu verdadeiro, que esteja gravando. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Acorde o seu eu verdadeiro. Existe um conceito na psicologia chamado ego e self. É um assunto um pouco mais complexo, tá, pessoal? Então, quem tem interesse sobre esse tipo de assunto, assiste até o final. Para quem não gosta de assuntos mais aprofundados, né? Para quem quer um assunto mais superficial, não precisa de ver, porque provavelmente não vai gostar tanto desse tipo de assunto. Então, voltando, existe um conceito na psicologia chamado ego e self. Bom, a gente desde pequeno, meio que a gente vai construindo esse ego nosso, que é o quê? Que é a personalidade que a gente cria para poder conviver nesse mundo, né? Que é para poder se adaptar e agradar, talvez, as outras pessoas. Um exemplo aí para vocês entenderem, né? Você era pequenininho ali, você era uma pessoa mais agitada, você era aquele menino ou aquela menina mais esperto, que mexia nas coisas, que brincava e tal. Aí os seus pais, eles foram meio que te podando, falando não, que você tem que ser mais quietinho. E aí quando você ficava quietinho, você recebia algum agrado, você recebia alguma coisa. Então foram te condicionando a você ser de um jeito que talvez não é o seu jeito verdadeiro de ser, ou seja, que você nasceu para ser. Então, toda pessoa nasce, né, de uma determinada forma. Nós temos o nosso eu verdadeiro, que é esse eu que está lá dentro, né, que está bem profundo, né, que é o nosso eu verdadeiro, que é o chamado self, né, que é o nosso eu verdadeiro no caso. E a gente vai construindo ao longo da nossa vida, né, da infância, adolescência, fase adulta, aquele eu para poder agradar as outras pessoas e para ser aceito nesse mundo. Então a gente vai meio que se moldando. E algumas coisas do nosso eu verdadeiro a gente vai podando aquilo ali. Beleza. Só que chega... Isso depende muito também da família que você foi criado, depende da forma que você foi educado. Talvez o seu eu verdadeiro ele foi muito incentivado e hoje em dia você é uma pessoa que se aceita como você é. Agora, tem pessoas, né, que foram criadas de forma diferente, numa família talvez um pouco mais autoritária, numa família às vezes religiosa demais, às vezes muito autoritária e aquela, não apenas a família, mas o mundo de forma geral foi te condicionando e você foi permitindo também, né, a se podar e a viver da forma que as outras pessoas queriam que você vivesse. Até mesmo para você ser aceito aí por essas pessoas, porque ninguém gosta de não ser aceito, né? Nós somos seres ali que precisam de convívio social, então a gente acaba querendo ser aceito pela nossa família, ser aceito nas amizades, ser aceito no trabalho, na vida social de forma geral. Então a gente acaba meio que podando algumas coisas nossas para poder ser aceito. Só que acontece o quê? O seu eu verdadeiro, né, que é o seu self, que é o seu eu de fato, ele está lá dentro querendo se expressar para o mundo. Se você fica muito tempo fingindo ser outra pessoa, né, vai chegar uma hora que aquilo ali vai ser insustentável, né? O seu ego, que é o seu eu falso, né, que é uma personalidade que você construiu para o mundo para ser aceito pelas pessoas. Se você continuar com isso por muito tempo, aquilo vai te fazer um mal psicológico absurdo. Por isso que muitas pessoas têm depressão, por isso que muitas pessoas têm ansiedade, essa série de problemas aí se envolvem em alcoolismo, drogas, porque elas estão tentando fugir de alguma forma, porque ela não está conseguindo ser ela não está conseguindo expressar o eu verdadeiro dela para o mundo, né? Que é o correto, seria isso, você expressar o seu eu verdadeiro, que é quem você é para o mundo. Você não está conseguindo fazer aquilo ali e você está expressando aquilo que você acha que agrada às outras pessoas. Então você está reprimindo aquele seu eu dentro de você ali e aí você está fingindo ser outra pessoa. Quando você fica encenando muito um personagem, você pode se confundir ali com ele, né? Você pode conviver, você pode viver sendo um personagem durante muito tempo. Só que chega uma hora que o seu eu verdadeiro, né, que é o seu self, que é o eu verdadeiro, ele vai querer se expressar para o mundo.
Então é isso que eu te incentivo a fazer. Você se conhecer, ver quem de fato você é. Muitas pessoas passam a vida toda, às vezes, fingindo ser outra pessoa, ou ela monta um personagem ali tão bem montado que ela acaba esquecendo de fato quem ela é. Então você tem que voltar ali a ser aquela pessoa ali que você era na sua infância, ali com 4, 5 aninhos ali, você tem que voltar a ser aquela pessoa ali da sua infância que basicamente é o seu eu verdadeiro. Então é isso, tá, pessoal? É um assunto de psicologia, que é o curso que eu estudo, né? Que eu gosto pra caramba. Não sei se vai agradar todo mundo, né? Não sei se é um assunto assim que as pessoas têm interesse, mas eu acho algo super interessante e acredito que isso aí ajuda muitas pessoas aí que estão um pouco perdidas na vida e sem saber, às vezes, quem é. Pessoas que estão perdidas, às vezes, ela não sabe o que é da vida, ela não sabe o que ela gosta, ela não sabe, cara, ela fica perdida, porque ela fingiu tanto ser outra pessoa ali que as outras queriam que ela fosse, que ela esqueceu de fato que ela é. Então isso é um trabalho mais assim de longo prazo, né, para você que tá vendo esse vídeo, que tá escutando, né, esse áudio, você tentar relembrar aí o seu eu verdadeiro. Tamo junto, deixa um comentário aí do que você achou desse tipo de vídeo, um vídeo bem diferente, eu nunca tinha falado sobre esse tipo de assunto, né? Deixa comentário aí que eu gosto muito de ler o comentário de vocês. Até o próximo vídeo, valeu, falou, fui!